É noite de clássico pelo Campeonato Carioca, tem Vasco e Fluminense no estádio Mané Garrincha em Brasília, numa noite que é decisiva para o Fluminense. Se por um lado, uma vitória pode dar moral para o Fla-Flu do final de semana, por outro, uma derrota pode não só significar a eliminação matemática do Fluminense do estadual, como também ser uma gota d'água no trabalho do técnico Mano Menezes, que está ameaçadíssimo de demissão no Fluminense, a depender principalmente desses dois próximos jogos, hoje contra o Vasco e domingo contra o Flamengo. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Quero agradecer a presença de todos vocês, lembrar que é importante que você se inscreva aqui no canal. Gente, faltam acho que 2 ou 3 seguidores apenas para a gente atingir os 60 mil inscritos aqui no canal. Eu conto com a sua inscrição, com a sua colaboração, com o seu like, com o seu comentário. E vamos que vamos para as notícias então desta quarta-feira, dia de clássico, 9h30 da noite, estádio Mané Garrincha em Brasília, com transmissão do canal Premier, também da Bandeirantes na TV aberta e do canal Gold no YouTube. Você pode escolher aonde você quer assistir o clássico Vasco e Fluminense. No histórico do confronto entre esses dois times, gente, infelizmente, o Fluminense leva uma desvantagem considerável. Em 393 jogos, o Fluminense ganhou 124 vezes, com 154 vitórias do rival. Houve ainda 115 empates entre Vasco e Fluminense. Mas nos últimos 10 jogos, esta é a boa notícia, a vantagem é tricolor. Nos últimos 10 confrontos, foram 4 vitórias do Fluminense, 4 empates e apenas 2 derrotas para o Vasco. Inclusive, no último jogo, o Vasco ganhou aquele jogo no Newton Santos, lance polêmico do Verratti, que colocou a mão na bola, e mesmo assim o Anderson Daronco, depois de olhar o lance no VAR, ainda assim validou um gol irregular do Vasco e que mudou completamente o panorama daquele clássico. O Vasco acabou vencendo o jogo por 2-0. Nesse novo estádio Mané Garrincha, gente, o Fluminense já fez 11 partidas até hoje e o retrospecto não é bom. O Fluminense ganhou apenas 3 vezes em 11 jogos lá no Mané Garrincha. Empatou outras 2 vezes e perdeu 6 jogos, incluindo 4 clássicos. O Fluminense perdeu 2 vezes para o Flamengo no Mané Garrincha, 1 vez para o Botafogo e 1 vez para o Vasco. Nesses 11 jogos no novo Mané Garrincha, eu assisti 2 presencialmente. Um empate com o Bahia em 1-1 e também assisti uma derrota para o Atlético Mineiro no início do Brasileiro de 2016, quando o técnico do Fluminense era Ricardo Drubsky. Se lembram, gente? Ricardo Drubsky, técnico do Fluminense. Período realmente muito ruim do Fluminense, mas nem naquele período a gente teve um início de campeonato carioca tão terrível como a gente está tendo agora em 2025. Mas passado é passado, hoje é um novo capítulo e o Fluminense precisa escrever uma nova página em 2025, precisa virar a página, porque até agora o Fluminense só escreveu, más atuações, um desempenho realmente ridículo até aqui, mas o Fluminense precisa virar essa página e reescrever a sua história, começar a reescrever a sua história em 2025. E precisa ser hoje. Não dá mais para negociar. Já não dava para negociar contra o Maricá, não dava para negociar contra o Botafogo, não dava para negociar contra o Boa Vista, e o Fluminense seguiu tropeçando, seguiu não conseguindo os resultados. Agora é tudo ou nada. São 4 jogos que o Fluminense tem pela frente, precisa de 4 vitórias. E mesmo assim, vai ter que contar com uma combinação de resultados para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense hoje necessita vencer o Vasco para não só virar essa página, mas também para diminuir a pressão nesse início de ano. Ontem o Fluminense chegou a Brasília, com a presença do Lima, que está de volta ao time. O Lima teve uma contratura muscular nas últimas semanas, por isso desfalcou o Fluminense em 3 jogos, mas agora retorna à equipe nesse clássico contra o Vasco, porém deve começar no banco de reservas, deve ser opção apenas para o segundo tempo. Quem não viajou, como já era previsto, lateral Samuel Xavier, que sentiu um problema no jogo diante do Boa Vista, inclusive terminou o jogo no sacrifício, fez o gol do empate no sacrifício, mas dessa vez não foi relacionado, está fora do jogo diante do Vasco. Vou mostrar para vocês a provável escalação do Fluminense, com Fábio no gol,
Guga na lateral direita, Thiago Silva de volta à equipe, provavelmente Thiago Santos ao lado dele e o Gabriel Fuentes na lateral esquerda. No meio-campo, Martinelli deve ficar como opção no banco de reservas. Mano Menezes deve escolher Bernal e Hércules para jogarem ali como primeiro e segundo volantes. E John Arias jogando centralizado mais uma vez. Arias, nas vezes em que jogou centralizado, não vem rendendo tão bem como em sua posição de origem, que é aberto pela direita. Até mesmo pela esquerda, o Arias funciona também, mas preferencialmente pela direita. E aí surpreende, na escalação do Mano Menezes, ele colocar o Arias no meio-campo e nas pontas, Serna e o Canóbio. Mano disse na coletiva, com todas as letras, no final de semana, que não escala Arias e Riquelme começando o jogo juntos, porque os dois jogam na mesma faixa de campo. Então não faz o menor sentido ele deslocar o Arias para o meio-campo e manter Riquelme fora do time. Deixar Serna, o Riquelme ser reserva hoje para o Serna ou para o Canóbio, é um absurdo. É uma falta de coerência total do técnico Mano Menezes. Não faz o menor sentido. Como que você deixa o melhor jogador do time nesse início de ano, num início tão ruim, fora da equipe? Não tem justificativa, principalmente se a justificativa que você usou, ela não se aplica nesse caso, com Arias jogando no meio-campo. Então, como eu disse no meu vídeo de ontem, no final do dia, o Mano Menezes, ele involuntariamente, inconscientemente, está cavando a própria demissão. Porque se o Fluminense mais uma vez não render com Serna e Canóbio, com o Riquelme no banco, vai ficar claro que o Mano Menezes não só é um técnico teimoso, como é um técnico que não consegue enxergar quais são as melhores opções que ele tem à sua disposição. E não dá para você manter um treinador que não conhece o grupo, que não consegue enxergar o óbvio, que toda a torcida está vendo. Então quer dizer que toda a torcida do Fluminense, ou a maioria da torcida do Fluminense, está errada e só o Mano que está certo. Porque o Mano é o treinador, porque o Mano é o que o conhece mais, o Mano foi campeão de não sei o quê. Mas tem certas coisas que são muito claras, são muito cristalinas. E hoje o Riquelme é o melhor jogador do time. Tem sido responsável pelas principais jogadas de ataque do time. Um time que pouco cria, um time que pouco faz gols. E o Riquelme tem sido aquele jogador que tem dado esse brilho a mais, tem dado essa energia a mais, essa profundidade no time, essa verticalidade ao time. E como que você tira um jogador desse do time para escalar Serna e Canóbio, que até agora não jogaram nada em 2025. Então não tem justificativa. Hoje, uma derrota para o Vasco com o Riquelme começando no banco de reservas, mais uma vez estará na conta de Mano Menezes. E uma derrota hoje pode significar a demissão do treinador. Talvez não hoje, mas quem sabe já no sábado diante do Flamengo. Uma derrota hoje, gente, representa a eliminação do Fluminense no Campeonato Carioca, faltando ainda 3 rodadas para acabar a Taça Guanabara. Mesmo que o Fluminense faça mais 9 pontos nos últimos 3 jogos, mesmo que ele vença o Flamengo, vença o Nova Iguaçu e vença o Bangu, o Fluminense não estará na semifinal do Campeonato Carioca se hoje empatar ou perder para o Vasco. E não há como você manter um técnico que no Campeonato Carioca consegue ser eliminado faltando ainda 3 rodadas para o fim da Taça Guanabara. E mesmo que você use como argumento que nos 3 primeiros jogos o técnico era o Marcão, que o time era um time misturado entre reservas e garotos da base, ainda assim não dá para admitir. O Corinthians, gente, no Campeonato Paulista tem poupado os titulares para poder jogar as fases preliminares da Libertadores. E mesmo assim tem vencido. Segunda-feira o Corinthians jogou uma partida terrível contra o Novo Horizontino. Levou 20 finalizações, só chutou 3 vezes ao gol e ganhou o jogo. Sabe por quê, gente? Porque time grande, quando enfrenta time pequeno, mesmo que você esteja desfalcado, mesmo que você não jogue bem, você tem obrigação de ganhar. E esse Fluminense, primeiro com o Marcão e agora com o Mano Menezes, não consegue nenhuma coisa nem outra. Não consegue jogar bem e não consegue ganhar de times considerados pequenos. E passa vergonha nesse início de ano no Campeonato Carioca. Por isso, mais do que nunca, a vitória hoje
ela é para dar uma resposta para o torcedor. A vitória hoje, ela mostra que o time ainda tem chance de classificação e que não desiste dos resultados, que continua ainda brigando e que tem condições de evoluir. Porque até agora, nesse início de 2025, o que o Mano Menezes conseguiu foi fazer com que o elenco regredisse. Ele ganhou mais opções, ganhou jogadores que ele provavelmente indicou ou aprovou, e mesmo assim, o Fluminense, ao invés de evoluir em relação ao ano passado, o futebol do Fluminense regrediu muito e não dá mais para usar a desculpa de falta de tempo para treinar. O Fluminense se reapresentou dia 8, hoje é dia 5 de fevereiro. Já tem quase um mês que o elenco se reapresentou. Já deu tempo de sobra para o time ganhar condicionamento físico, ter intensidade nos jogos, nem que seja contra os pequenos, mas nem contra os pequenos o Fluminense consegue ter volume de jogo, consegue ser um time incisivo, um time vertical, um time agressivo, que busca o gol intensamente, que ameaça o gol adversário intensamente. O que a gente tem visto é exatamente o oposto. Contra o Boa Vista, no segundo tempo, o Fluminense tentou impor o seu jogo, tentou impor um ritmo de jogo, mas só ameaçou mesmo o goleiro do Boa Vista 2 vezes. Num chute do Ignácio, depois de um rebote, de um escanteio, e no gol do Samuel Xavier. Fora isso, o goleiro do Boa Vista não fez nenhuma defesa difícil na partida. E pelo contrário, o Fluminense foi mais ameaçado do que ameaçou. Se não fosse o Fábio, o Fluminense certamente teria saído do Maracanã com uma derrota para o Boa Vista. Então hoje o Fluminense precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Essa é a provável escalação do Fluminense, então. Eu vou mostrar aqui, vou pegar uma carona no site GE para trazer a provável escalação do Vasco, que deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Oliveira e Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho, Alex Teixeira e o Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para o clássico diante do Fluminense. Vai apitar um velho conhecido do torcedor, Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro, né, que a torcida tem aí uma certa birra e com toda razão, né, por lances decisivos em que ele tomou decisões que de alguma forma prejudicaram o Fluminense, mas ele que é o árbitro de hoje, tomara que faça uma boa arbitragem. Jogo então às 9h30 da noite, o Fluminense precisando mais do que nunca do resultado positivo, da vitória, e você que é de Brasília, do entorno do Distrito Federal, compareça ao jogo se puder, dê a sua força, leve a sua torcida, leve a sua esperança para que o Fluminense possa enfim estrear em 2025 e chegar para o clássico contra o Flamengo com a moral melhor, com uma energia positiva melhor, com um ambiente mais leve, se Deus quiser, depois de uma vitória logo mais sobre o Vasco. E a gente vai estar aqui no canal Ligados no Flu, depois da partida eu espero vocês com a nossa resenha, com a nossa live, para a gente poder analisar esse jogo entre Vasco e Fluminense. E ao longo do dia a gente volta com mais vídeo, com mais conteúdo também aqui no canal Ligados no Flu. Grande abraço a todos, ótima quarta-feira, gente.